Série de mensagens com o tema principal, experimente o poder de Deus. Nós entendemos que sem Deus nós não chegaremos a lugar algum. A nossa força humana, a nossa capacidade humana é muito limitada. A gente pode até conseguir fazer muita coisa, mas aquilo que cabe a Deus fazer, nós só faremos se Ele estiver na frente, conduzindo todas as coisas. O nosso objetivo ao longo dessa série é apresentar as diversas formas através das quais o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas. É possível experimentar desse poder de Deus, ele está acessível a nós. Mas existem caminhos, existem condições, existem atitudes que são necessárias para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Talvez você necessite desesperadamente de um mover de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho, em outras áreas da sua vida. E pode ser que você esteja buscando de alguma forma solução para as suas limitações, para as suas dificuldades. E você pode encontrar isso em Deus, através do poder de Deus pode haver uma solução para a sua vida. Mas você precisa entender como Deus age. E você precisa fazer os ajustes necessários para ser alcançado por esse poder de Deus, ou para alcançar esse poder de Deus. Então nós vamos descobrir como experimentar o poder de Deus ao longo dessa série de mensagens. E hoje especificamente nós vamos descobrir como podemos experimentar o poder de Deus através da obediência. E esse é o tema de hoje. Experimente o poder de Deus através da obediência. E aí eu tenho uma pergunta para você. Se depender da sua obediência, se depender da forma como você tem vivido, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos de Deus, sabendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, a sua conduta diante dessas orientações de Deus, se depender da sua obediência, você vai receber ou não desse poder de Deus. Se depender da forma como você tem vivido, você vai encontrar resposta ou não. Você vai alcançar o milagre ou não. Pergunta é, o que é obediência, né? Obediência é disposição para obedecer. Alguém que está de acordo com as leis, de acordo com as regras. Alguém que se submete às regras, às leis estabelecidas, às normas estabelecidas. A pessoa que é obediente, ela pode até discordar de alguma regra. Ela vai tentar negociar, chegar a um acordo, tentar melhorar talvez aquela regra. Mas se não for possível, ela vai se submeter. Ela vai dizer, se é assim, fazer assim, já que não pode mudar, eu vou fazer exatamente como deve ser feito. A pessoa obediente, ela simplesmente se submete às leis, às regras, ela obedece. E é difícil falar sobre obediência no nosso contexto, porque hoje em dia as pessoas estão dispostas a quebrar regras para descobrir o que vai acontecer depois. Elas estão pensando o que eu posso ter de bom se eu quebrar essa regra. É assim que a nossa sociedade tem pensado, infelizmente, né? Esse é o padrão do mundo. O mundo diz para você, quebre as regras para ver se tem algo bom depois. E foi isso que Satanás fez lá no início da criação. Ele fez uma proposta para Eva, ele disse, olha, por que você não quebra essa regra? Para ver o que tem depois. Você vai ter algo bom. Veja o que diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, verso 2, quando Eva diz o que ela podia e o que ela não podia fazer. Diz o texto, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Ou seja, Deus deixou uma regra, Deus deixou uma ordem. Mas o diabo foi lá e deu outra. Ele deu uma sugestão, ele disse, olha, existe algo bom em desobedecer. Existe algo bom em quebrar a regra. O verso 4 e 5 diz, mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma.
Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que aconteceu depois, todos sabem. Eva comeu o fruto, Adão também comeu. Eles desobedeceram a Deus, acreditando que a proposta do diabo era boa, de que haveria algo bom na desobediência, de que haveria uma recompensa boa ao quebrar aquela regra que Deus havia estabelecido. Como resultado da desobediência dos dois, eles perderam praticamente tudo. Perderam o paraíso, perderam os privilégios que haviam sido dados por Deus, passaram a experimentar dores, doenças, desavenças e, o pior de tudo, perderam a conexão perfeita que eles tinham com Deus. Eles trocaram o poder de Deus pelas mentiras do diabo. E infelizmente assim vive a humanidade hoje. Elas estão trocando Deus, o poder de Deus, a direção de Deus, pelas mentiras do diabo, pelas migalhas decorrentes da desobediência. O diabo diz: olha, se você quebrar essa regra, você vai ganhar isso e isso. E as pessoas pensam: realmente, acho que existe algo bom em desobedecer, e desobedecem. O que Adão e Eva ganharam com a desobediência? Nada. E o que eles perderam? Quase tudo. Eles não perderam tudo porque Deus ainda foi misericordioso. Eles permaneceram vivos. E a minha pergunta é: na sua vida, você está ganhando ou perdendo? Você pode ter se dado bem contando alguma mentira, mas o que Deus estava separando para você, preparando para você, se você tivesse dito a verdade? Você pode ter ganhado alguns minutos furando aquele sinal vermelho, mas o que Deus estava preparando para você, se você obedecesse às regras de trânsito? Você poderia ter recebido bênçãos de Deus, milagres de Deus. Talvez você tenha ganhado alguma coisa sonegando imposto, mentindo na sua declaração. Mas o que Deus estava preparando para você, se você fosse obediente e fiel? Você sabe do que ganhou quando furou aquele sinal, quando contou aquela mentira, quando mentiu sobre a sua declaração de renda, quando você agiu na desobediência. Você sabe quais foram os resultados que você teve, mas você não sabe o que perdeu. A desobediência de Adão e Eva lhes custou caro. E talvez você tenha conseguido algo através da sua desobediência. Pode ser que você tenha conseguido um bom resultado da sua desobediência, mas você não faz ideia do que você perdeu. Não faz ideia. Aquela bênção, talvez aquele milagre, aquela resposta de oração, aquela provisão. Talvez a sua desobediência nas pequenas coisas e nas grandes coisas estejam afastando você da solução que você tanto busca, do milagre que você tanto busca, da bênção que você tanto busca. E se por um lado a obediência leva você ao poder de Deus, ao milagre de Deus, ao sobrenatural de Deus, a desobediência traz a ira do Senhor sobre a sua vida. Efésios capítulo 5, versos 6 e 7, diz o seguinte: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Algumas versões falam sobre a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E essa versão fala sobre o castigo de Deus. E essa palavra castigo, ela precisa ser melhor compreendida. As pessoas geralmente pensam que as piores atrocidades que acontecem no mundo são o castigo de Deus. As pessoas pensam que as guerras, as catástrofes, os acidentes e as mortes são o castigo de Deus. No entanto, não é assim que age um pai amoroso. E a Bíblia diz que Deus é um pai amoroso. Um pai amoroso, ele não destrói as coisas, ele não mata, ele não tira a vida para corrigir alguém, para castigar um filho amado. Não é assim que Deus age. Imagine um pai, uma mãe amorosa. Esse pai e essa mãe amorosa não nega aos filhos o alimento.
tem almoço, tem janta. Não é assim na sua casa? Você não nega ao seu filho, por mais desobediente que ele tenha sido, você não nega comida a ele. Você não nega arroz, você não nega feijão, você não nega nada. Mas você nega aquele sorvete que ele te pede. Você nega aquele cinema. Você nega aquele celular novo. Você nega aquele passeio. Você dá aquilo que ele precisa, mas você nega aquilo que ele deseja como correção. O pai amoroso aplica uma correção justa e pedagógica. E assim é Deus. Ele aplica uma correção justa e pedagógica. E normalmente nós como pais, quando negamos algo aos nossos filhos, nós dissemos a eles assim: olha, se você se comportar, se você obedecer, na próxima vez você ganha. Na próxima vez você vai. Na próxima vez eu libero. É assim que o pai amoroso age, é assim que o Deus amoroso castiga e corrige seus filhos. Segurando aquilo que você às vezes mais quer, mais deseja. E ele diz: quando você for obediente, eu te dou. E sabe o que é interessante no pai amoroso? A mãe amorosa, ela conhece a necessidade do filho. O pai amoroso sabe que o filho precisa de um sapato, sabe que precisa de uma roupa, sabe que precisa de material de escola. Seu filho precisou te pedir material de escola? Não, você sabe que é o momento, é a hora, você foi lá e comprou. E o pai amoroso age da mesma maneira. Ele sabe do que você precisa, ele conhece a sua real necessidade, e antes que você peça, ele te dá. Ele acrescenta, mas você precisa ser o filho obediente. Tem muita gente vivendo na desobediência e esperando receber do pai tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que quer. Lucas capítulo 11, verso 13, diz o seguinte: vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. E o que é o Espírito Santo? Poder de Deus. Poder de Deus. Esse é o nosso Pai amoroso. Então, quando você pensar em castigo de Deus, esqueça as piores atrocidades. Não foi Deus. Mas quando você perceber que aquela bênção que você está buscando não chegou ainda, comece a avaliar como está a sua obediência. Porque na desobediência, você vai ter que esperar. Você vai ter que se corrigir para receber aquilo que Deus está disposto a te entregar. O Espírito Santo é poder de Deus que é dado aos filhos obedientes. Mas você precisa ser obediente. Efésios capítulo 5, no verso 8 diz: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Antes você vivia nas trevas. Antes você vivia como escravo do pecado. Agora a luz chegou na sua vida, o Espírito Santo habita no seu coração. Você é filho da luz e a desobediência não combina mais com você. Não combina. Do que adianta você dizer que serve a Deus, que ama a Deus, mas viver em desobediência a Deus? O verso 9 diz: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. O que é colheita? É você receber, é você ganhar, é você ser contemplado pelas coisas boas que o Pai preparou para você. Mas você precisa viver debaixo da luz e não debaixo das trevas. Você precisa viver em obediência e não em desobediência. Nessa sua nova vida com Jesus, você pode colher muita coisa boa, mas você precisa abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Portas vão se abrir para você, muralhas vão cair diante de você, bênçãos vão chegar e milagres vão acontecer, mas você precisa ser obediente. Os versos 10 e 11 diz: procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. O que é bom vem de Deus, faz bem, conduz você por um caminho de bênçãos, por um caminho de milagre. A desobediência vem da escuridão. O diabo continua convencendo as pessoas de que existe algo bom na desobediência, e as pessoas continuam caindo na mentira do diabo.
desobedecendo, pensando haver alguma recompensa boa na desobediência. Antes de desobedecer a Deus, pense naquilo que você vai ganhar, mas pense principalmente naquilo que você pode perder. Grandes bênçãos estão preparadas para você. E às vezes uma desobediência é suficiente para você perder aquilo que Deus preparou. O maior erro das pessoas é pensar que a desobediência só tem implicações terrenas. Muitas bênçãos estão retidas por causa da desobediência. A terra prometida, Canaã, quem conhece a história vai se lembrar, Deus prometeu uma terra ao povo de Deus. Eles viveram 400 anos como escravos no Egito. Deus os libertou e falou: agora é o momento da bênção. Vocês vão receber aquilo que eu havia prometido. E essa bênção, ela ficou retida por 40 anos. Por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo de Deus. Deus falou: é a hora, é o momento. Mas o povo foi desobediente. Deus falou: então não vai ser mais agora. Vai ser para a próxima geração. Vocês que desobedeceram não vão entrar. Vocês acabaram de perder a bênção. E uma geração inteira se perdeu sem entrar na terra prometida. A outra geração, os que tinham menos de 20 anos, entraram lá. Mas até chegar lá, eles passaram 40 anos vagando no deserto. Imagine 40 anos desperdiçados, vagando no deserto, enquanto eles poderiam estar vivendo a bênção, desfrutando da bênção, mas por causa da desobediência, essa bênção foi retida. Deus falou: também não dou. Se você quer viver em desobediência, viva do seu jeito, mas com as minhas bênçãos, não vai. No dia que você for obediente, eu te dou, é seu. Hoje em dia, os desafios e necessidades que você tem diante delas, diante desses problemas, diante desses obstáculos que você tem, a minha pergunta é: você está sendo obediente a Deus suficiente a ponto de merecer a bênção que você tem buscado? Seja bem sincero, fala: poxa, eu estou merecendo isso que eu estou pedindo para Deus? Eu estou com um problemão, eu estou com uma dificuldade enorme, eu estou clamando a Deus, eu estou pedindo de todo o meu coração, mas será que eu estou merecendo isso? A minha vida tem sido de acordo com a vontade de Deus? Ele está feliz comigo? Ele está satisfeito comigo? Se você chegar à conclusão de que não está merecendo, como um bom filho, você precisa corrigir as suas ações, ser obediente, para que o pai se alegre ao olhar para você e diga: filho, chegou a hora, eu vou te dar. Em que área está sendo a sua desobediência? E eu tenho certeza que você sabe, porque o Espírito Santo já falou com você. Ele já está te incomodando, dizendo: olha, você está sendo desobediente nessa área. Você precisa melhorar nessa área. Eu tenho certeza que Ele já está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo já está trabalhando em você, mostrando para você o que você precisa mudar. Algumas regras, meus irmãos, são simples de serem compreendidas. Coisas do tipo: não minta, não roube, não adultere, não diga palavrão. Tem gente que vive falando palavrão, crente. Ah não, mas lá no meu trabalho todo mundo fala, todo mundo lá é abençoado? Ah não, mas na minha família todo mundo fala, todo mundo lá é abençoado? Porque a bênção de Deus virá na sua obediência, não na desobediência. Não se envolva com vícios, não veja pornografia, não fure sinal vermelho. Outras que são para você fazer, né, coisa do tipo: leia a sua Bíblia, ore, ame o próximo, ame o seu inimigo, sirva aos outros, devolva seu dízimo, sua oferta, frequente uma igreja, cuide da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, seja honesto, seja bondoso. Você tem sido obediente nessas áreas? Isso é simples de entender, e o que às vezes falta é disponibilidade para obedecer. Todo mundo sabe que mentir é errado, mas mente. Todo mundo sabe que roubar é errado, mas vai lá e rouba. Todo mundo sabe que falar palavrão é pecado, mas acaba falando. Isso é desobediência. Mas existem outras ordens dadas por Deus que podem ser específicas para você.
Algumas ordens, algumas direções de Deus que trarão o poder de Deus sobre a sua vida, talvez sejam específicas para você. Eu, por exemplo, Deus falou, ó, sai da sua casa, vai para o seminário, e eu vou te mandar para vários lugares. E eu tive que deixar a minha casa, eu tive que deixar a minha família, eu tive que me submeter à vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus para a minha vida, não quer dizer que seja a sua. Mas foi o que Deus me mandou fazer. Deixa tudo e vai. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Você precisa estar sensível à direção de Deus para a sua vida, o que Deus espera que você faça. O Espírito Santo vai mandar você fazer coisas que às vezes não fazem sentido. Ou naquele momento não faz sentido para você. Ontem eu estava construindo aquele negócio que o Joel está em cima lá. E precisava de umas tábuas. Eu pensei, lá na minha casa deve ter. Eu tenho uma casa lá no Novo Horizonte. Estava mexendo com obra, eu pensei, deve ter, eu vou lá. E quando eu estava me preparando para sair, o Senhor falou comigo, leva o martelo. Eu falei com a Lidiane, pega o martelo. Ela veio aqui, pegou o martelo. Eu botei no carro e levei. Mas eu fui pensando, lá em casa não tem o que eu quero. Eu comecei a lembrar do material que tinha lá, era tudo grande, eu precisava menor. Mas eu fui, levei o martelo. Lidiane foi comigo, as meninas foram. Quando a gente entrou na rua da casa, tinha um pallet na rua, jogado fora. Eu olhei e falei, poxa, é tudo que eu preciso. São as tábuas do pallet, são ripas pequenas, curtas. A Lidiane falou, bota na mala, vamos levar o pallet e resolve o problema. Eu falei, isso mesmo, que eu levei a mão para abrir a mala, não funcionava a mala. Não sei se arrebentou o cabo, o que foi. Tirei a chave, fui lá, tentei abrir com a chave, não abri a mala. E eu precisava daquele pallet. Eu teria que desmontar o pallet. Para desmontar o pallet, eu preciso de quê? De um martelo. Eu desmontei e a Sara perguntou, mãe, como é que meu pai sabia que ele ia precisar do martelo? Irmãos, coisas simples, que o Espírito Santo vai dizer para você, olha, faça isso. Às vezes a gente pensa que poder de Deus é só quando Ele cura alguém. Não, o poder de Deus é nos pequenos detalhes da sua vida. Também serão nas grandes coisas. Mas você vai ter que lidar com pequenas coisas todos os dias. E o poder de Deus estará lá para direcionar você nesses momentos. Mas você precisa ter a sensibilidade e entender aquilo que o Espírito Santo está falando com você. E quando Ele disser para você fazer algo, mesmo que pareça não fazer sentido, faça. Porque algo bom te espera na obediência. Quando o povo de Deus estava lutando para conquistar a terra prometida, quando eles receberam a bênção, Deus falou, chegou a hora, pode entrar. Eles tiveram que entrar em Jericó, e a Bíblia diz que havia um muro cercando a cidade, era a cidade mais fortificada. E Deus então deu uma ordem para eles que parecia absurda. Deus disse o seguinte, eu quero que vocês deem uma volta na cidade por 6 dias. E no 7º dia eu quero que vocês deem 7 voltas na cidade. E depois de dar as 7 voltas na cidade, eu quero que o sacerdote toque as trombetas. E depois que as trombetas tocarem, eu quero que todo mundo grite. E Deus disse, as muralhas vão cair. Vocês vão entrar e vão conquistar a cidade. E veja o que aconteceu lá em Josué capítulo 6, verso 20, depois que eles deram todas as voltas, as 6 voltas durante os 6 dias, e as 7 voltas no último dia, o texto diz que então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Parecia coisa de louco. Se alguém disser para você ficar dando volta em algum lugar, você vai ficar? Se for Deus, fique. Se Ele disser para você, faça isso, faça. Deus, mas isso não faz sentido. Não faz sentido para você, mas para Deus faz. E às vezes o que Deus quer é apenas ver a sua obediência. Deus poderia com um pequeno gesto, uma pequena palavra, derrubar os muros, mas Ele disse, eu quero ver a sua obediência. Eu quero ver se você vai dar 6 voltas. Eu quero ver se você vai dar 7 voltas. Eu quero ver se você vai tocar as trombetas. Eu quero ver se você vai gritar. Eu quero ver se você vai confiar em mim.
Não há muro que fique de pé quando você segue as orientações de Deus. Não há barreira que permaneça em pé quando você segue as direções de Deus. A Bíblia também conta a história de Naamã. Um homem que estava leproso recebeu uma ordem de Deus, do profeta, que era para ele se lavar 7 vezes no rio. Ele achou um absurdo. Ele pensou, poxa, na minha terra, na minha cidade, tem rios mais limpos do que esses. Por que eu não posso me lavar lá e eu tenho que me lavar aqui nessas águas sujas? Ele foi convencido pelos empregados, ele desceu ao rio, mergulhou 7 vezes e saiu de lá curado. 2 Reis 5,14 diz que então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Irmãos, ele, além de ser curado, ele ficou com a pele melhor do que a nossa. Alguém que estava leproso, alguém que estava condenado à morte. A obediência trouxe vida, trouxe cura, e a desobediência com certeza traria morte, porque aquele homem estava condenado pela enfermidade que carregava. Um outro exemplo são os 10 leprosos. Jesus em alguns momentos curou pessoas tocando nelas. Inclusive um leproso foi curado porque Jesus foi lá, desobedeceu todas as regras daquele tempo, tocou no leproso e ele foi curado. Mas quando a Bíblia conta a história dos 10 leprosos, eles se encontraram com Jesus, clamaram por um milagre e Jesus disse, lá em Lucas capítulo 17, verso 14, Jesus disse o seguinte: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Vejam que curioso, Jesus não curou aqueles homens no exato momento em que eles pediram. Jesus disse o seguinte: olha, vá até o sacerdote, se apresente ao sacerdote. E eles simplesmente obedeceram. No verso 15 diz que quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou. Ele foi curado, ele estava lá na frente. E quando ele percebeu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em voz alta. O que Jesus pediu não fazia sentido. Só devia se apresentar ao sacerdote a pessoa que já estava curada. Aqueles homens talvez olharam para si e pensaram: poxa, mas eu vou lá e eu ainda estou doente. Mas se Jesus mandou eu ir, eu vou. E eles foram ainda doentes, mas no caminho eles foram curados. Podia não fazer sentido, mas eles obedeceram. Na obediência deles, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que Jesus pediu para você fazer, mas eu tenho certeza que algo muito bom lhe espera no caminho da obediência. O que Deus tem pedido a você, o que Ele tem cobrado de você, o que Ele colocou no seu coração que você ainda não fez. Existe poder de Deus, milagre de Deus, sobrenatural de Deus, esperando você no caminho da obediência. Através da obediência, barreiras foram destruídas, pessoas foram curadas, milagres aconteceram. O poder de Deus está disponível, ele pode ser acessado, mas para isso você precisa ser obediente. Obediente. Para encerrar, eu quero que você leia comigo o texto de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. O verso 1 diz: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Você não acessa o poder de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado que você ainda carrega. E às vezes você fala assim: não, mas isso aqui é coisa à toa, isso aqui é coisa pequena, eu conheço gente que faz pior do que eu. Tem gente que ainda vai dizer: conheço pastor que é pior do que eu. Irmão, você tem que olhar para si mesmo e não para os outros.
É a sua bênção que você está esperando, não é a bênção do outro. Ou você se submete à vontade de Deus, ou você vai continuar sendo um filho desobediente. E na sua desobediência, muita bênção vai ficar retida. Poxa, mas Deus não me negou o pão. Deus não tem me negado emprego. Deus não tem me negado muitas coisas. Deus é um pai amoroso. Lembre-se disso. Muitas coisas Ele vai te entregar porque Ele é um pai amoroso. Mas algumas coisas que você está pedindo, Ele só vai te entregar no dia que você for o filho obediente. Então, meu irmão, minha irmã, você sabe muito bem em que área você está falhando hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo começou a incomodar o seu coração desde que nós iniciamos essa mensagem. A grande questão é: você quer ser um filho obediente ou um filho desobediente? Você quer experimentar da bênção e acessar esse poder do Pai, ou você quer continuar como está? Só depende de você, não depende do pastor dessa igreja, não depende nem do ministério de intercessão dessa igreja. Não adianta as pessoas virem aqui, colocarem a mão sobre você, orarem por você, se você não decidir mudar de vida. Para você experimentar algo novo, você tem que abandonar aquilo que é velho, aquilo que é ruim, aquilo que é ultrapassado, aquilo que desagrada a Deus. E se você fizer isso, grandes coisas virão sobre a sua vida. O sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida, se você decidir agir em obediência a Deus. Eu queria deixar para você uma tarefa para casa. Nós lemos aqui os versículos 1 e 2 de Isaías 59. Eu quero que você leia o capítulo todo de Isaías 59. Você vai ver que nós não falamos nada comparado com tudo que está lá no texto. E eu quero que você leia em casa também, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, e também o capítulo 5 de Efésios. Marque aí, leia esses textos. Você vai perceber que não há como ser abençoado vivendo na desobediência, vivendo uma mentira de evangelho. Ou você decide ser um servo fiel e obediente ao Senhor, ou você vai viver o mínimo do que se pode diante de Deus. Por Ele ser um pai amoroso, você ainda vai conseguir muita coisa, mas por causa da sua desobediência, você não faz ideia do que está perdendo. Para repetir, capítulo 59 de Isaías, Efésios 4, 17, até o fim do capítulo, e o capítulo 5. Amém? Anotou aí? É por causa do nosso pecado, é por causa da maldade que ainda existe no nosso coração, que nós não experimentamos o poder de Deus. É por causa da desobediência que nós não experimentamos o sobrenatural de Deus. A solução, meus irmãos, é simples. Arrependa-se, converta-se, e você desfrutará da bênção de Deus na sua vida. Esse é o momento de você fazer um concerto com Deus, pedir perdão ao Senhor pela sua desobediência e fazer um compromisso com Deus. A partir de hoje, Senhor, eu serei um filho obediente para desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim. Faça isso. Feche seus olhos. A solução é